E aí, pessoal, então vamos responder o restante das questões, né, que tá faltando pra gente aí. Vamos lá? Então, seguindo aí, tá certo, o cronograma da nossa aula, vamos para a próxima questão, tá bom? Ela vai aparecer aqui no quadro para vocês. Próxima questão é a questão número 3, diz o seguinte, pessoal. Uma partícula eletricamente carregada com carga de 2 milicoulombs sofre um trabalho de 5 joules quando transportada entre dois pontos de um circuito elétrico. Determine a diferença de potencial entre esses pontos. Tá bom? Então, vamos para a resolução. Tá bom? É uma questão tranquila, tá certo? Que rapidinho a gente vai conseguir desenrolar ela, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos, tá bom? Vou botar aqui, né? Questão 3. É essa questão que nós estamos resolvendo. Então, vamos anotar os dados dela, tá bom? O primeiro dado que nós temos é o da carga. Carga igual a 2 milicoulombs. Que na própria questão, né, já é colocado aí, tá bom? Equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, tá bom? Outro dado dessa questão é o seguinte, foi realizado um trabalho, tá bom? Representar aqui pela letra W, vem de trabalho em inglês, né, work, de 5,0 joules, tá bom? E o que a gente encontra? A DDP, tá bom? O que é DDP, gente? Isso é a diferença de potencial, tá certo? É a nossa tensão, tá bom? Aquele Uzinho que a gente utiliza. Essa é a nossa incógnita, tá bom, gente? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que eu vou precisar de saber é o seguinte. Eu tenho carga e tenho trabalho. Qual é a equação que relaciona carga, trabalho e DDP? Bom, a equação que relaciona essas coisas aqui é a equação que diz o seguinte, ó, que a diferença de potencial nada mais é do que pegar o trabalho e dividir pela carga, tá bom? Então, DDP, tá bom? U é igual a W sobre Q, tá bom? A diferença de potencial é igual ao trabalho dividido pela carga, tá bom? Então, pessoal, ó, U vai ser igual a trabalho, que é 5, dividido por carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? Fazendo a divisão, pessoal, ó, aqui nós vamos pegar, ó, 5 e dividir por 2, que vai me dar 2,5, 2,5. E aqui, ó, nós vamos pegar essa potência de 10 aqui e levar ela para cima. Vai ficar aqui, ó, 10. O que acontece? Regrinha básica da potenciação, tá bom? Quando a potência ela passa do denominador para o numerador, ou seja, de baixo para cima, o sinal do expoente muda. Nesse caso aqui está negativo, vai ficar positivo, tá bom? Se fosse positivo, ficaria negativo, tá bom, pessoal? Muita atenção nisso aí, tá bom? E a unidade de DDP é volt, tá certo? Então, a resposta correta aí, U vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado à terceira volts, tá bom? Corrijam aí, porque na primeira vez que eu coloquei esse slide para vocês, eu coloquei, aqui estava negativo, tá errado, tá certo? O certo é aqui positivo. Foi um erro de digitação que ocorreu. Corrijam aí para ficar bem legal o material, tá bom? No material que eu estou colocando agora já está corrigido, tá certo? Mesmo em PDF já vai estar bem corrigidozinho. Mas no anterior está errado. Beleza, pessoal?
Espero que vocês tenham conseguido entender. Se houver dúvida, eu espero vocês na hora da aula online. Pode falar, pode usar o chat para isso, pode usar o meu privado, tá bom? E também pode usar para dizer se estão gostando, se querem que mude alguma coisa, tá bom? Ou se querem que eu melhore em algo, tá bom? Do que está sendo exposto aqui. Eu estou aqui à disposição para vocês. Beleza? Vamos para a próxima questão? Então vamos lá. Questão 4. Muito boa. Questão 4 e 5 vai ser show, pessoal. Vamos ver ela? Vai aparecer aí na telinha agora mesmo para vocês. Vamos lá. Vamos supor que temos uma partícula carregada com carga Q igual a 4 microcoulombs e que ela seja colocada em um ponto A de um campo elétrico, cujo potencial elétrico seja igual a 60 volts. Se essa partícula ir espontaneamente para um ponto B, cujo potencial elétrico seja 20 volts, qual será o valor da energia potencial dessa carga quando ela estiver no ponto A e posteriormente no ponto B, tá bom? Então a gente vai encontrar qual vai ser o valor desse potencial na partícula no ponto A e depois qual vai ser o valor desse potencial na partícula do ponto B, tá certo? Então, primeira coisa que nós fazemos é anotar os dados, tá bom? Vou até colocar aqui, temos uma partícula aqui, esse é o ponto A e vamos ter um outro pontinho aí que nós vamos chamar de B, tá bom? Existe aqui, ó, esse caminho que a partícula terá que fazer entre o ponto A e o ponto B e vai haver uma diferença de potencial aí, tá certo? A gente vai calcular quanto é o potencial dela em A e quanto é o potencial dela em B. Então vamos lá. Os dados que nós temos é o seguinte, né? A carga dela, a carga Q igual a 4 microcoulombs, tá bom? Nós temos também o potencial elétrico no ponto A. Vamos dar uma olhada. Vai ser 60 volts, certo? Ele vai querer encontrar a energia potencial elétrica, tá bom? E para um ponto B, potencial elétrico de 20 volts. Então, o potencial elétrico do ponto B aí igual a 20 volts, tá certo? E agora a gente vai brincar, tá bom? Para sabermos qual vai ser a energia potencial elétrica do ponto A e a energia potencial elétrica do ponto B, tá bom? Então, pessoal, ó, nós vamos querer encontrar a energia potencial elétrica do ponto A e a energia potencial elétrica do ponto B, tá bom? Mas para isso, nós vamos precisar de saber qual é a fórmula que relaciona energia, potencial e carga, tá bom? É aquela mesma fórmula que relaciona trabalho também, tá certo? Qual fórmula, professor? Essa aqui, ó. Tá bom? O potencial é a energia dividido pela carga, tá bom? Então, colocar aqui, ó, potencial IA vai ser a energia de A dividida pela carga. De tal forma que a energia potencial elétrica de A vai ser quem? Vai ser o potencial do ponto A vezes a carga, que é uma só, certo? É a mesma carga que sai do ponto A para o ponto B. Então vamos lá, gente, ó. Energia potencial elétrica em A vai ser quem? Vai ser o potencial de A, 60 volts, vezes a carga elétrica, 4. Aí, ó, lembrando aqui, ó, certo? Esse micro vale 10 a menos 6, tá bom? Então eu tenho que substituir ele aqui, tá bom? Então vai ficar, ó, energia potencial elétrica do ponto A vai ser 60 vezes 4, que vai me dar, gente, quanto? 240, muito bem. Vezes 10 elevado a menos 6, tá bom?
não pode ficar o número que fica multiplicando a potência de 10, tem que ser menor que 10, maior que 1, tá bom? Então, vou transformar aqui, ó, em 2,4 vezes 10. Ó, não deixei aqui dois números, tá certo? Duas casas decimais aqui eu tive que deixar para direita, isolar ela na direita com uma vírgula. Logo eu tenho que descontar aqui do expoente, tá bom? Então eu vou descontar. Estava menos 6, vai ficar menos 4. O que, gente? Joules, né? Unidade de energia é joules, ok? Isso é o ponto A. E no ponto B, pessoal? Vamos lá para o ponto B? O ponto B vai ser o seguinte, ó. Nós vamos ter que a energia potencial elétrica do ponto B vai ser quem? Vai ser o potencial elétrico do ponto B vezes a carga, tá bom? Então, a energia potencial elétrica do ponto B vai ser quem? 20 volts vezes a carga, que é 4 vezes 10 a menos 6, certo? Logo, ó, energia potencial elétrica do ponto B vai ser 20 vezes 4, que vai me dar 80 vezes 10 a menos 6, tá bom? Lembrando, aqui, ó, tem que reduzir para ficar maior do que 1, menor do que 10, né? Maior ou igual a 1, menor que 10. Logo, isso aqui vai se transformar em quanto? Em 8, não é isso? Então vai ficar, ó, energia potencial elétrica em B vai ser igual a 8 vezes 10. Aí vamos lá. Para sair de 80 e ficar em 8, eu desprezei uma casa decimal, não foi isso? Eu vou descontar aqui em cima, ó. Não está menos 6? Ficar menos 5, tá bom? Joules de energia. Tá certo, pessoal? E aí, ó, com isso, analisando as letras aí, nós temos, tá bom? A letra A, não é isso? Letra A de algo muito bom, né? Foi essa questão, tá certo? Então, vamos passar aí para a próxima questão, beleza, pessoal? Vou apagar aqui e vamos para a próxima. Lembrando que daqui a pouquinho vamos ter aula sobre capacitores, tá certo? A gente vai dar um passo adiante no estudo das cargas elétricas, tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos lá, questão 5. Vou colocar aqui, ó, questão 5. Diz o seguinte: suponhamos que uma carga elétrica seja deixada em um ponto A de um campo elétrico uniforme depois de percorrer uma distância igual a 20 centímetros. A carga passa pelo ponto B com velocidade igual a 20 metros por segundo. Desprezando a ação da gravidade, calcule o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento dessa partícula entre o ponto A e o ponto B. Dados: massa da carga é igual a 0,4 gramas e a carga é igual a 2 microcoulombs. Tá bom? Então, vamos lá. Parece ser aquela questão que, Virgem Maria, ou coisa difícil. Mas, acredita em mim, não é. Tá bom? Então, gente, vamos focar o seguinte. A questão nos dá muitos dados. Existe mais de um caminho para encontrar essa resposta. No entanto, como vocês estão se preparando para o Enem, tá bom? O Exame Nacional do Ensino Médio, vocês vão perceber que existe uma grande densidade de questões. Então, você precisa aprender como fazer as questões de uma forma mais rápida, para ganhar tempo e conseguir ser mais sucinto, mais direto, tá bom? Então, vou tentar utilizar isso aqui com vocês, tá certo? Então, gente, ó, existe uma coisa chamada Teorema Trabalho-Energia Cinética, que diz o seguinte: se vocês perceberem na questão, vocês têm os dados aí de velocidade igual a 20 metros por segundo. Vocês têm os dados aí da massa, a massa da partícula, né, igual a 0,4 gramas, 0,4 gramas, tá bom? E vocês querem encontrar o que, pessoal? O trabalho realizado, tá certo? Então,
esses são os dados mais importantes que a gente pode tirar daí. Por quê? Porque ele quer saber esse trabalho. Pelo teorema trabalho e energia cinética, nós vamos ter que o trabalho vai ser o seguinte, ó. O trabalho é igual à variação da energia cinética, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a energia cinética inicial, como essa carga foi abandonada, foi colocada, a velocidade dela, nós vamos supor, né, claro, por toda a consideração feita da questão, que a energia cinética inicial dela é zero, porque a velocidade dela vai ser zero, ela foi colocada, certo? Foi abandonada ali naquele ponto A, tá bom? E ela vai adquirir velocidade depois do ponto A, portanto, energia cinética inicial zero. Logo, gente, nós vamos já partir para um tipo só de energia cinética que ficou, foi a energia cinética final, que é m vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, tá bom? Então o trabalho vai ser quem, gente? Vai ser a massa. Lembrando, ó, nós precisamos sempre utilizar unidades do SI, Sistema Internacional de Unidades. Logo, massa, quando eu estiver trabalhando com massa, precisa estar em quilograma. E aqui só está em gramas, então preciso transformar, tá bom? Transformar isso é fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui 0,4 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, tá bom? Ou, se eu quiser ainda, 4 vezes 10 a menos 4 quilogramas, tá bom? Para ficar dentro da regrinha lá da notação científica, tá bom? Com isso, ó, venho para cá e vou colocar aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 4 vezes velocidade ao quadrado. A velocidade é 20, vou colocar aqui, ó, 20 ao quadrado, dividido por 2, tá bom? Ó, continuando aqui, trabalho vai ser quem? 4 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 20 ao quadrado, que dá 400, dividido por 2, tá bom? Aqui, pessoal, ó, trabalho vai ser quem? 400, 4 vezes 400, vamos ter 1.600, vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 2, tá bom? 1.600 dividido por 2 vai me dar quanto, pessoal? Vai me dar 800 vezes 10 a menos 4, tá bom? Não posso deixar esse 800 aqui, então trabalho vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2, não é isso? Por quê? Porque eu desprezei, ó, duas casas decimais aqui, tá bom? Eu deixei elas no lado direito sozinhas, tá bom? Então, eu preciso descontar aqui na potência, certo? Ficamos com isso aqui, ó. A unidade, né? Sempre lembrar da unidade, que é o joule de trabalho. Portanto, nós ficamos com 8 vezes 10 a menos 2 joules de trabalho foi realizado aí, tá bom? O que nos leva a que letra, pessoal? Letra E da nossa questão, tá bom? Então, vá lá no seu exercício, tá bom? Onde tiver a letra E, marque ela, tá bom? Valeu, espero que estejam aproveitando, tá bom? E aguardo o feedback de vocês para continuar melhorando e fazendo o máximo para vocês. Valeu, pessoal, forte abraço.